Olá, turma! Eu sou a professora Aline Moreira, professora de Geografia, e essa é mais uma videoaula, tá? Hoje nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas brasileiras, a parte 2, porque a parte 1, a videoaula, já tá lá no meu canal, tá? Que é Aline Moreira também. E aí, esse vídeo ele é destinado para os alunos do terceiro ano do ensino médio, do Colégio Liceu de Calcaia, mas quem tiver interesse, estiver estudando para o Enem, também poderá conferir lá no meu canal, certo? E aí, hoje nós vamos conversar sobre as bacias hidrográficas brasileiras, né? Então, quais são as principais bacias hidrográficas? Lembrando que bacia hidrográfica é o conjunto do rio principal, do afluente e do seu subafluente, além das margens desses rios, certo? Vão formar o conjunto que é chamado de bacias hidrográficas. Então, cada região aí vai ser uma bacia que está destinada aí nesse mapa que vocês estão observando. Então, nós temos a bacia amazônica, nós temos a bacia Tocantins-Araguaia, a bacia do Parnaíba, a bacia do São Francisco, a bacia Platina, que se divide em bacia do Paraguai, Uruguai e Paraná. E também temos bacias menores, a bacia Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Hoje nós vamos falar das 5 principais bacias. Vamos começar falando sobre a bacia da Amazônia, né? Que é a região hidrográfica amazônica. Então, essa bacia é a mais extensa, tá? Então, a bacia mais extensa, né, do nosso país é a bacia amazônica. Lembrando também que ela possui o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume de água e extensão, tá? Superou até o Nilo em extensão, né? Então, ele é o maior rio do planeta, o rio Amazonas, tanto em volume de água como extensão. Por quê? Porque o rio Amazonas ele não nasce no território brasileiro. O rio Amazonas ele já nasce na Cordilheira dos Andes. Então, seu principal rio, ele nasce, né, na Cordilheira dos Andes, que é no Peru. E recebe denominações até chegar ao Oceano Atlântico, né? Até atingir a sua foz. Então, da nascente até a foz, vão ser vários rios que vão ter nomes diferentes e depois ele vai se chamar Rio Amazonas, como eu coloquei aqui, né? Ao entrarem no território brasileiro, recebe o nome de Solimões. E apenas depois de receber as águas do Rio Negro, quando ele se encontra não muito distante de Manaus, é que ele passa a se chamar Amazonas, tá? O Rio Amazonas. E aí o rio Amazonas, ele atravessa uma grande parte de área de planícies e depressões, tá? Então, o rio Amazonas, ele corre sobre uma área de planície. É um rio de planície, navegável, né? Porém, os seus afluentes, que são os rios, né, secundários, que vão alimentar o rio Amazonas, eles correm em áreas de planalto. Por isso que os afluentes eles já têm um grande potencial, né, para a produção de energia elétrica, que é a construção de hidrelétricas. Isso não deve dizer que eu devo construir, entendeu? Mas que ele tem um potencial, porque os afluentes, detalhe, não é o rio Amazonas, é principalmente seus afluentes, tem esse potencial, né? Tem esse potencial de produzir essa energia, tá? Através da construção de usinas hidrelétricas. E aí vocês estão observando no mapa, né? Que são os principais rios da bacia hidrográfica do Amazonas, como eu falei, o Rio Madeira, o Rio Guaporé, né? O Rio Negro, certo? Então vocês observam aí que são rios perenes, caudalosos, volumosos, com grande volume de água, né? Que são rios que não secam. É um rio que tem um grande volume, né? Então, a bacia do Amazonas ela é muito importante. Ela é muito importante para o nosso país. Nós temos também uma outra bacia hidrográfica, que eu chamo de bacia platina, porque esse nome vem de origem do descobrimento, né? E aí os espanhóis, quando chegaram nessa região, encontraram grande quantidade de prata, de ouro. Então, vocês observem aí no mapa a localização, né? Passaram a chamar de Bacia do Prata, é o Rio do Prata, né? Argentina, argentino, latim significa prata. Então, foi devido a essa época da descoberta, principalmente ali nos países platinos, Paraguai, Uruguai e Argentina, certo? Mas, voltando aqui para a questão da bacia hidrográfica, essa bacia platina, ela abrange 3 bacias menores, né? São Paraná, Paraguai e Uruguai.
Então, essas regiões abrangem o trecho brasileiro da Bacia Platina. Os rios Paraná, Paraguai e Uruguai nascem em território brasileiro, mas também vão banhar terras do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Então, a gente vai ver cada um agora falando um pouquinho delas, certo? A Bacia do Paraná compreende a área mais urbanizada, de maior população, né? Densidade demográfica, população por quilômetro quadrado e o grande desenvolvimento econômico, né? E nessa bacia, nós vamos encontrar algumas hidrelétricas. Nós temos a hidrelétrica muito importante, que é a de Itaipu. Hoje, ela se encontra sendo a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, né? Porque ela foi superada pela da China, Três Gargantas. Mas em volume de água, a Itaipu, ela tem grande destaque, certo? E lembrando que Itaipu ela é binacional, porque ela foi construída pegando o território do Paraguai e do Brasil. Só que o Paraguai não precisa da energia, ele não utiliza. Então, o que é que ele faz? Ele vende toda a energia para o nosso território, né? Então, o Brasil compra a parte do Paraguai, tá? Então, a gente tem aí a usina hidrelétrica de Urubupungá e Sérgio Mota. Então, apesar de estar em uma área de relevo de planalto, a região hidrográfica de Paraná possui uma hidrovia, né? Que é a Tietê-Paraná, certo? Então, a importância aí da bacia do Paraná, né? Então, tem aí a usina de Itaipu, que é bem importante. Vocês vão ver também a região hidrográfica do Paraguai, né? Que é a outra bacia. É a maior bacia genuinamente de planície, ideal para navegação. Então, no Brasil, a tentativa de construir uma hidrovia no seu curso tem encontrado resistência, porque ela passa pela região do Pantanal, né? Que é considerado patrimônio da humanidade e reserva mundial da biosfera. Então, construir uma hidrovia ali ia causar um grande impacto, né? No ecossistema do Pantanal, né? Então, tem esse empecilho. E, por último, a do Uruguai, que o rio Uruguai é o menor dos três, né? E forma a bacia hidrográfica platina, como eu falei anteriormente, né? Então, é a bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai, tá? Lembrando que a Itaipu está localizada nelas, na do Paraná. E aí a gente tem as cataratas do Iguaçu, que faz parte dessa bacia, né? E vamos falar agora da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. Coloquei aí no mapa. Vocês observem a localização, os principais rios Tocantins e o rio Araguaia, né? Então, ela é a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, tá? Então, ela está localizada toda dentro do nosso território, né? E o seu principal rio Tocantins foi construída a hidrelétrica de Tucuruí. Essa hidrelétrica ainda hoje é uma das maiores, está entre as 10. Ela é a quinta maior usina hidrelétrica do mundo, né? Se localiza no Pará, que abastece grande parte da região norte e o projeto Carajás, tá? Nessa bacia também, que é interessante, nós vamos encontrar a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, né? Então, é uma ilha, mas é uma ilha fluvial. Por quê? Porque ela é cercada por rios. Aí vocês têm a localização aí da Ilha do Bananal e uma imagem da ilha, certo? Bem interessante, né? Temos a bacia hidrográfica do Parnaíba, é a localização do rio Parnaíba. Em grande parte, seu curso da nascente até Teresina apresenta vários afluentes temporários, né? Então, vocês vão perceber que tem rios que secam no período da estiagem, mas que são rios que têm uma drenagem exorreica. Todos correm para o mar. E de Teresina em diante, até chegar na sua foz, no delta do Parnaíba, os rios já apresentam-se com maior quantidade de água, já sendo perenes, tá bom? A partir de Teresina até chegar à sua foz, né? Até chegar no mar, esses rios já vão ter aí ser perenes, tá? Então tem uma mistura aí de rios temporários com rios perenes. O rio a bacia hidrográfica do Parnaíba. E a gente tem a bacia do São Francisco, que é a quarta maior bacia hidrográfica brasileira. O rio São Francisco, vocês observem no mapa, nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Ele é um rio perene, né? E aí, essa nascente em Minas Gerais, ela corre, sai da região sudeste, entra na região nordeste, pegando aí todo o estado da Bahia, vocês vão observando, né? E aí ela dá uma volta e vai pegar ali Sergipe e Alagoas, até chegar na sua foz, tá bom? E aí, esse percurso, ele foi alterado
na construção da transposição do São Francisco, né? Então, ele pegou um desvio, tá? Foram construídos canos, né? Barragens, para abastecer as outras regiões do Nordeste, que nós vamos já observar. Então, as principais usinas hidrelétricas do São Francisco são Três Marias, Sobradinho, Xingó, Luiz Gonzaga e Paulo Afonso, tá? E aí, falando dessa transposição, que é um grande projeto, observem aí, ó. A gente tinha o percurso normal do Rio São Francisco, né? E aí foi construído 2 eixos. O eixo norte, que é o eixo do Ceará, e o eixo leste, que vai ali para até a Paraíba. Vocês têm a imagem do Rio São Francisco. E os 2 braços, né? O eixo norte e o eixo leste. A transposição do Rio São Francisco trouxe muita polêmica, né? Primeiro sobre a gestão desses recursos, quem seria responsável, se iria para a iniciativa privada, se seria só do governo, se seria mista. E também, além da questão dessa gestão, qual é a função dessa água, né? Então, a prioridade é levar água para quem precisa ou é levar água para a indústria, né? Para o crescimento econômico. Então, se tem uma preocupação, qual o destino dessa água? Aqui no Ceará, essa transposição, ela vem até o Castanhão, né? E do Castanhão, ela vai para o Porto do Pecém. Então, ela serve também para a atividade industrial, certo? Nós falamos aqui as principais bacias hidrográficas, que são as bacias do Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco, a bacia do Parnaíba, as bacias platinas e as outras menores, certo? E aí, na próxima videoaula, a gente vai falar um pouco dessa questão política, né? Vamos aprofundar mais sobre a história da transposição do Rio São Francisco e dos problemas ambientais gerados por ela, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, pessoal.